Oi, 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 boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Nossa live terapia toda terça-feira. Muito bom estar com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que tá dando o que falar. Tá dando o que falar. Foi acho que na segunda-feira, acho que foi domingo ou segunda-feira, eu coloquei lá nos meus stories a história de uma amiga minha que tinha dificuldade em dizer não, em se posicionar. E isso rendeu muita conversa. Vocês me mandaram um monte de directs, compartilhando um monte de situações que vocês vivem. E aí eu decidi então preparar essa aula aqui para ensinar vocês como se posicionar, como dizer não, como respeitar os seus limites e ajudar os outros, né? Ajudar os coleguinhas a respeitarem os seus limites e não serem invasivos. E isso sem que você tenha que brigar, sem que tenha que fazer confusão, mantendo a sua classe, mantendo a sua elegância, mas conseguir que as pessoas entendam o seu espaço e respeitem esse espaço. E é isso que a gente vai conversar isso que a gente vai conversar hoje, quase que não sai, né? Tudo embolado. É sobre isso nosso bate-papo de hoje e é claro que você vai crescer bastante, então já pega papel e caneta porque eu vou ensinar 4 passos para vocês e eu sei que você vai querer anotar, então já tô te avisando, pega papel, pega caneta, aproveita para já mandar aviãozinho convidando as amigas, já chama todo mundo aí pra gente vir para esse bate-papo, para essa aula que vai te ajudar a fazer mudanças significativas aí na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Tô esperando aí vocês pegarem papel e caneta e vamos começar. Ok, então vamos lá. Você sente dificuldade em dizer não? Quero que você responda aí para mim. Sente dificuldade em dizer não? Coloca aí sim, se você sente dificuldade, não, se você não sente dificuldade. Quem aí sente dificuldade em dizer não? E a gente tem que entender por que dessa dificuldade em se posicionar, por que dessa dificuldade em respeitar os seus limites e em ajudar o coleguinha a respeitar os seus limites também. Da onde será que vem tudo isso? Um monte de vocês colocando, sim, tenho dificuldade em dizer não. E muitas pessoas têm essa dificuldade em dizer não. E muitas vezes a gente precisa entender, então, para que a gente comece a fazer um processo de mudança significativa na nossa vida, é importante que a gente comece a entender da onde vem, da onde surgem essas dificuldades de nos posicionarmos, de respeitarmos o nosso espaço. Por que a gente tem essa necessidade de ficar tão próximo de quem está nos machucando? Por que a gente tem essa dificuldade em compartilhar com o outro que aquele comportamento, ou aquela palavra que ele tem dito, ou aquela brincadeira, aquela piadinha que ele tem feito, que isso está nos ferindo? A gente precisa entender essas questões para que através da tomada de consciência a gente consiga então buscar mudanças na nossa vida. Recebi muitas mensagens de vocês. Algumas pessoas falando assim: eu tenho dificuldades com a minha sogra. Minha sogra é extremamente invasiva e ela não respeita o meu espaço e ao mesmo tempo eu sinto dificuldade em dizer não. Uma outra pessoa me falou assim: eu tenho dificuldade em dizer não para o meu marido, que muitas vezes é agressivo. Muitas vezes fala palavras duras para mim, muitas vezes fala coisas que eu me sinto humilhada, mas eu não consigo me posicionar, eu não consigo mostrar para ele o quanto isso me machuca e eu não consigo fazer nada em relação a isso. E aí quando as coisas, né, o caldo ferve, e quando ele briga comigo, quando ele me humilha, quando ele me agride verbalmente, às vezes até fisicamente, a minha atitude é ir para o quarto, fazer o quê?
fazer o quê? Me conta aí. A gente vai pro quarto e chora, e chora, e chora. E depois que termina de chorar, eu sempre digo, não tem problema nenhum chorar. Chorar é muito bom, porque chorar, através do choro, você coloca para fora aquilo que tá te angustiando e ao mesmo tempo você ganha uma hidratação, né? Gratuita aí para sua pele. Então não tem problema algum chorar. O detalhe é o que você faz depois que você chora. Porque o choro, ele vai te aliviar, porque colocou para fora aquela angústia, aquela frustração, aquele sofrimento. Mas o que você faz depois do choro para resolver a situação? Porque o choro, ele traz um alívio para você, mas ele não resolve a situação com a pessoa que te feriu. Ele não tem essa função. E muitas vezes a gente vai pro quarto, se acaba de chorar, coloca para fora toda aquela amargura, toda aquela frustração, tudo aquilo de ruim que ficou dentro da gente, mas quando termina de chorar, a gente seca as lágrimas e volta a tocar a vida como se nada tivesse acontecido. E eu te pergunto, quantas vezes você já fez isso e quantas vezes essa atitude resolveu a situação que você está vivendo? Quantas vezes isso trouxe resultados para você? Quantas vezes isso gerou transformação na pessoa que te feriu, que parou de te ferir, que começou a tratar você de uma forma diferente? Quantas vezes isso trouxe resultados efetivos? Quero que você me responda. Ir para o quarto, chorar, se aliviar, secar as lágrimas e tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes isso trouxe resultados, gerou transformação nas suas relações? Quantas vezes? E aí vocês estão respondendo aqui, nenhuma. Exatamente. Porque esse comportamento, ele pode, veja, qual é a função do choro? É colocar para fora aquela angústia que está parada aqui dentro de você. E isso é bom. Não estou falando que você não possa e não deva colocar para fora o seu sofrimento. O problema é que a gente para no choro. A gente chora, se alivia e depois a gente toca a vida como se nada tivesse acontecido. E isso não gera transformação nas suas relações. Então, se você está em busca de transformação nos seus relacionamentos, se você está em busca de conseguir exteriorizar aquilo que está te incomodando, mostrar para o outro que esse comportamento dele, que isso te humilha, que isso te gera sofrimento, que isso é algo ruim para você, não basta usar essa estratégia. E a gente precisa entender que, veja, se a estratégia que você está utilizando não está gerando o resultado que você espera, é muito inteligente você fazer o quê? Mudar de estratégia. Por que continuar usando a estratégia do silêncio, a estratégia do fazer de conta que tá tudo bem, a estratégia de não vou falar nada porque agora que a gente tá numa relação boa eu não quero gerar um conflito? Por que continuar usando a lei da mordaça para tentar ter um relacionamento mais significativo, mais enriquecido, trazendo resultados que são os que você está buscando, se isso não está funcionando? Meu bem, se essa estratégia não está funcionando, eu vou te contar uma coisa, não funciona com ninguém. O silêncio não resolve os problemas, o que resolve os problemas são os diálogos. E a gente precisa aprender a dialogar. A gente precisa aprender a falar. E a gente precisa aprender a ouvir. Ah, mas com meu marido não tem diálogo. Mas com a minha sogra não tem diálogo. Mas com meu patrão não tem diálogo. Mas com não sei o quê. Você está em busca de solução ou você já decretou que para você não tem solução e que você está aprisionada dentro de uma gaiola cheia de não existe solução?
É claro que existe solução. Por quê? Por que existe solução? Eu vou provar para você que existe solução. Porque a mudança que você está querendo ver nos seus relacionamentos não está atrelado à mudança do outro. A mudança que você quer ver no seu relacionamento não depende da mudança do outro, depende da sua mudança. Então a gente precisa parar desse mito, desse conto hollywoodiano de que o outro precisa mudar para que então eu seja feliz. Ah, se o meu marido fosse diferente. Ah, se a minha mãe fosse diferente. Ah, se não sei quem. Para de esperar a mudança do outro. O outro não tem obrigação de mudar. O outro não está entendendo que precisa mudar. O outro não está comprometido com a mudança e o outro nem quer mudar. Agora pensa uma coisa, a gente, quando quer fazer uma mudança na nossa vida, pensa em uma mudança que você quer fazer, atividade física, vou logo começar pegando no calinho, aquele que dói. Você quer fazer atividade física, quer implementar essa mudança na sua vida, é tão difícil fazer mudança, você que entende que precisa mudar, você que quer mudar, você que está comprometido com a sua mudança, você que está desejando essa mudança, é tão difícil mudar. Qual é a chance, meu bem? Qual é a chance da pessoa que não entende que precisa mudar, que não está comprometido com a mudança, que não está entendendo nada, que não está querendo e que não está nem planejando mudar? Qual a chance de você gerar uma mudança nessa pessoa? Qual é? Nenhuma. Nenhuma. E por outro lado, você não pode ficar com a sua vida estacionada, a sua vida congelada, esperando a mudança da outra pessoa para que então você possa ser feliz. Você não pode ficar estacionada, cristalizada, engessada, paralisada, esperando o dia que vai acontecer a mudança do outro. Porque o outro pode nunca mudar. E aí você vai ficar parada, sem fazer nada, esperando a mudança do outro, o dia que isso vai acontecer. Quando que isso vai acontecer? Meu bem, para de esperar a mudança do outro. Quem tem que mudar é você. Foca na transformação da sua vida. Foca na transformação, no desenvolvimento de você. Eleva o seu nível. Por isso, você precisa estar comprometida com seu processo de autodesenvolvimento. Comprometida com as suas transformações. Comprometida com as mudanças que você quer ver acontecer na sua vida. A mudança que você deseja ver nas suas relações não depende do outro, depende de você. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a realidade. Então, muda o foco. Para de direcionar para o outro e começa a direcionar para você. Porque você não tem controle sobre o comportamento do outro, mas você tem controle sobre as escolhas que você faz para a sua vida. Você não tem controle sobre as mudanças que vão acontecer ou não na vida do outro, mas você tem controle sobre as mudanças que você vai decidir fazer na sua vida. Entenda que você está num processo de crescimento, de desenvolvimento, e que você precisa, e que você merece, e que você deseja elevar o nível. Elevar seu nível de desenvolvimento, elevar seu nível de maturidade emocional, elevar seu nível de comprometimento em se tornar uma pessoa diferenciada. Foca em você. A gente perde muito tempo da vida focada na vida do coleguinha, do maridinho, da sogrinha, da mamãezinha, da vizinha, de tantas pessoas.
e a gente perde o maior e o mais importante patrimônio que a gente tem, que é assim, ó, sou euzinha, é você. Você tem que focar em você, na sua transformação. Hoje eu ouvi uma coisa de uma paciente que, nossa, me tocou muito. Ela falou assim: quando eu comecei a olhar para mim, eu comecei a descobrir coisas que eu não havia descoberto a vida toda. Gente, olha que coisa sensacional. Quando eu comecei a olhar para mim, quando eu comecei a olhar para mim, para quem você está olhando? Você não vai entrar num processo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento. Você não vai entrar num processo de crescimento pessoal. Você não vai entrar num processo de se tornar uma pessoa melhor olhando para as mudanças que precisam acontecer na vida do outro. Então, muda seu foco. Para de olhar para o outro. E direciona toda a sua energia, direciona todo o seu investimento em você. E aí, quando você começa a olhar para você, você começa a descobrir coisas que você não via, erros que você estava vivendo, ciclos repetitivos, autodestrutivos. Ciclos autodestrutivos, ciclos viciosos, que a gente muitas vezes está a vida inteira rodando, repetindo os mesmos ciclos, os mesmos relacionamentos furados. Saio de um relacionamento, entro em outro. Saio de uma amizade, entro em outra que vai me sugando, que vai exigindo demais de mim, que vai me explorando e eu não consigo me posicionar, porque eu acredito lá no fundo que eu tenho que ser boazinha. Eu acredito lá no fundo que se eu não fizer tudo que o outro quer, caladinha, ultrapassando até as expectativas do que o outro quer, eu não vou ser amada, eu não vou ser aceito, eu não vou ser valorizado. As pessoas só vão gostar de mim se eu fizer tudo que o outro quer, se eu ficar caladinho, se eu pagar a conta, se eu der o presente, se eu fizer, se eu investir, se eu der. E aí a gente fica dando, entregando e a gente vai colocando tudo nesse relacionamento tóxico em troca de quê? Em troca de quê? Em troca de uma migalha de atenção, em troca de uma migalha de amor, em troca de uma migalha de valorização. Porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Sabe, porque muitas vezes você investe tanto no outro, você paga tanto, você dá tanto, você se entrega tanto, você se esforça tanto e recebe de volta o quê? Uma migalhinha, sabe por quê? Porque é a mesma coisa que você está dando para você. E alguém colocou aqui tapa na cara. Desculpa, gente, mas é isso mesmo. É isso mesmo, com muito amor, com muito amor. Mas tentando te ajudar a acordar. Tentando, porque aqui, se eu for aqui falar só paz e amor, sua vida vai fluir e tal, eu vou estar sendo injusta com o tempo que você está investindo aqui e eu não vou estar te ajudando a construir a sua transformação. E o que eu quero, o meu objetivo é te ajudar a construir a sua transformação. E aí tem momentos que a gente precisa levar uns tapinhas assim, né? Tipo assim, ó, acorda, meu bem, acorda. Acorda e começa a olhar para você. Para de olhar tanto para o outro, para de investir tanto no outro,
Para de se dedicar tanto ao outro. Não tô falando para você ser egoísta, mas eu tô falando que você precisa olhar para você. Quando você começa a olhar para você, quando você começa a investir em você, quando você começa a se valorizar, você começa a olhar para as suas relações e dizer, peraí, eu não tô nesse nível de receber esse tipo de tratamento, não. Eu não mereço esse tipo de relacionamento, não. O que eu tenho para entregar é tão precioso e essa pessoa não está entendendo isso e ela não está merecendo a minha presença, ela não está merecendo a minha entrega, ela não está merecendo a minha companhia, só que muitas vezes a gente fica ali agarrado, não, porque eu não posso perder, porque é o que eu tenho de mais importante na minha vida, imagina, minha amiga, não me larga, amiga, e a amiga não tá nem aí pra você, a amiga tá tirando sarro da sua cara, fazendo piadinha e você tá rindo junto e à noite tá lá no seu travesseiro chorando pelas piadinhas que fizeram com você. Amiga tá te esfaqueando, tirando seu dinheiro, te fazendo de bobo, te fazendo de boba. Amiga não tá respeitando a pessoa que você é. Mas se você não tá fazendo isso por você, se você só está entregando migalhas para você, como que você vai esperar receber coisas diferentes das outras pessoas? Então veja, o primeiro passo de qualquer processo de transformação é você olhar para você. É você encontrar o seu lugar e entender que o seu lugar é no centro da sua vida. Toda vez que você colocar amiga no centro da sua vida, você vai ficar com as beiradas. Você vai ficar com as pontas, você vai ficar com as sobras e o seu lugar não é nas pontas. Toda vez que você foca no outro e tira o foco de você, você deixa de viver o processo mais importante que você tem para viver, que é o processo de autodesenvolvimento, é o processo de crescimento. E você tem a oportunidade todos os dias de estar crescendo um degrau a mais. Só que muitas vezes a gente estacionou lá embaixo, a gente nem subiu na escada, porque a gente está tentando impulsionar o outro, a gente está tentando fazer o outro crescer, e o outro a gente está investindo tudo no outro. E é tudo pro outro, só o outro. E cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, mas eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Você não vai se tornar uma pessoa egoísta. Você vai se tornar uma pessoa desenvolvida. E quando nós somos desenvolvidos, sabe o que a gente faz? A gente se enche para transbordar e entregar para o outro e ajudar o outro a crescer. Isso é o foco. Mas eu não tenho como dar para o outro se eu não tiver. E aí eu fico arrancando os meus pedaços para tentar fazer com que o outro cresça, com que o outro veja que eu sou uma pessoa bacana e eu tenho que estar entregando tudo, investindo tudo e muitas vezes sofrendo, calado, porque o outro não está fazendo a mesma entrega para mim, compatível à entrega que eu estou fazendo para o outro. Cadê você na sua vida? Cadê você? Onde foi que você se perdeu? Onde foi que você se perdeu? Cadê você na sua vida? E meu bem, ninguém vai te encontrar se você não parar e se encontrar.
É você que precisa se encontrar. Gente, tem coisas na vida que ninguém vai fazer por nós. Tem coisas na vida que ou você faz por você, ou desculpa, você vai passar a sua vida inteira sem desfrutar disso. Por exemplo, já falei que eu ia pegar no calo, né? Não é pegar no pé, é pegar no calo. O povo já tá falando que não é nem tapa na cara, é sua. É sua. Mas fala a verdade, vocês gostam. Fala a verdade, vocês estão gostando dessa surra de hoje, né? Pois é, estão gostando, estão gostando. Então vamos lá, vamos continuar a surra? Vamos que tá doendo, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Gente, tem coisas que ou você faz por você, ou desculpa, você vai ficar sem. Por exemplo, atividade física. Ou você faz por você, ou você nunca vai ter o corpo que você sonha em ter. É uma escolha. Leitura. Ou você faz isso por você, ou você não vai alcançar um nível de crescimento cultural, de autodesenvolvimento. Não tô nem falando, vai ser mais inteligente do que o outro. Não tô falando disso. Tô falando de autodesenvolvimento. Olha só, a Bíblia tem um texto, eu já falei isso para vocês um monte de vezes, ele para mim é muito significativo. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Gente, esse texto é muito significativo. Ele diz pra gente, ele nos ensina que para que haja uma transformação na sua vida, isso só vai acontecer se houver uma renovação dos seus pensamentos. Se você continuar pensando do mesmo jeito, não acontece transformação, acontece repetição. Penso do mesmo jeito, como do mesmo jeito, durmo do mesmo jeito, vivo do mesmo jeito. Eu fico num ciclo vicioso de repetição. Lembra que eu falei da minha paciente? Quando eu comecei a olhar para mim, eu comecei a descobrir coisas que eu não via. Por que que ela começou a ver coisas que ela não via? Porque houve uma transformação. Ela se permitiu olhar para ela. E quando você se permite entrar num processo de transformação, precisa haver renovação de pensamentos. E você não vai ter transformação na sua vida. Você não vai ter transformação na sua vida assistindo TikTok. Você não vai ter transformação na sua vida repetindo aquelas mesmas coisas, aqueles mesmos medos, aquelas mesmas inseguranças, aqueles mesmos traumas, aqueles mesmos pensamentos da sua mãe, da sua tia, da sua avó. Desculpa, eu não estou criticando eles. Mas tem muitos medos que são deles que foram passados para você. E você fica repetindo, por quê? Porque você não entrou num processo de transformação, renovando a sua mente. E como que eu faço para renovar os meus pensamentos? Você precisa se deparar com conteúdos novos, porque se você não se depara com conteúdos novos, você não para refletir, você não fala, gente, eu não sabia disso. E aí você fica sempre com os mesmos pensamentos, e os mesmos pensamentos vão te colocar num ciclo de repetição e vai te gerar os mesmos resultados que você está tendo a vida toda. Então, se você quer mudar, você precisa se deparar com conteúdos novos. Como que eu faço isso? Parando de consumir conteúdo lixo, que a gente, e eu me incluo também, porque eu também, né, passo por isso. Mas muitas vezes a gente fica horas só vendo conteúdo lixo. Aqueles videozinhos engraçadinhos que a gente dá risada de uns besterol lá, que não te leva pra nada. Passou uma hora ali e você acrescentou o quê? Ergueu a sua régua de autodesenvolvimento em quê? Te transformou, te tornou uma pessoa melhor.
mais desenvolvida como? Em quê? Então, tem horas na vida que a gente precisa ter uma tomada de consciência e dizer assim, peraí, o que eu estou construindo em mim? Porque se você continuar consumindo conteúdo lixo, você está colocando na sua mente o quê? O que você está colocando? Lixo. E, meu bem, você não é lixeira, você não é lata de lixo. Então, para de colocar lixo dentro de você. Para de colocar, de consumir alimento lixo, bebida lixo, ouvindo coisa lixo. Para! Você não é lata de lixo. Tá na hora de você olhar para você e entender o seu valor e começar a investir no seu processo de transformação. E a gente começa olhando pra gente. O que você tem lido? Quantas páginas você leu aqui na última semana? Mas não gosta de ler. Aprende a ler, meu bem. Você não quer mudar? Você não gosta de ler, mas você gosta de continuar tendo os resultados que você está tendo? Você gosta de continuar do mesmo jeito? Se você quer resultados diferentes, você vai ter que aprender a fazer coisas diferentes. Leitura. Tem uma frase de Mário Quintana que para mim assim é fantástica. Ele fala assim: livros não mudam o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam apenas as pessoas. Profundo. Você quer mudança? Leia. Faça cursos. Siga pessoas que vão agregar conteúdos, que vão te levar à reflexão, à autoanálise, que vão contribuir para te fazer levantar a sua régua de autodesenvolvimento. Para de consumir conteúdo lixo. Quando você começa a olhar para você, você começa a entender que você precisa e merece investir em você. Então, invista em você. Ah, mas eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem. Ah, mas é porque você ou você encontra solução ou você encontra desculpa. Ah, porque meu filho, ah, porque isso, ah, porque ninguém me apoia, porque você vai ter um monte de desculpas e a nossa mente, ela tá muitas vezes treinada para encontrar desculpas, justificativa, desculpa esfarrapada pra gente não fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, para de olhar para as desculpas e começa a procurar soluções. Eu sei que a sua vida é complicada. Eu sei que você tem um monte de coisas para fazer. A minha também é. Eu também tenho um monte de coisas para fazer, porque a vida é assim de todo mundo. Mas ou você olha para as desculpas, ou você olha para soluções. É aquele conceito de accountability, autorresponsabilidade ou desculpability. Ou você vai se autorresponsabilizar. Eu tenho filho pequeno, tô com um bebê recém-nascido, tô doente, eu tô com sobrecarga de trabalho, eu tô com um monte de coisas de estudos. Mas no meio de tudo isso, como eu vou fazer para poder conseguir X objetivo? Porque a vida não vai parar para você olhar para você, cuidar de você e buscar seu desenvolvimento. A sua vida não vai parar. É no meio da agitação da sua vida que você precisa ir em busca de se responsabilizar por investir em você, por se transformar para que você possa ter a vida que você deseja e que você merece. Então, para de esperar o momento ideal. Não, quando for assim, ó, quando tiver tudo, não sei como e tal, então eu vou conseguir. Esse dia não vai chegar. Não vai chegar. Não. Não vai chegar. Então,
Ou você entra num processo de accountability, autorresponsabilização, pelos resultados que você deseja na sua vida, no contexto em que você está vivendo, a despeito de todos os desafios que você está vivendo, da sobrecarga, da canseira, do sono, da falta de sono, das dificuldades todas, e você vai encontrar uma solução ou você vai encontrar uma desculpa. Ou você vai olhar para as desculpas, ou você vai olhar para as soluções. Minha vida tá X, Y, Z, A, B, C, o alfabeto inteiro. Mas, mesmo assim, como eu vou fazer? E aí seu cérebro, seus neurônios vão começar a pesquisar uma maneira de encontrar uma solução. Ou então você vai falar, minha vida tá X, Y, Z, A, B, C, D. Então, assim, não tem o que fazer. Então, se eu não tenho o que fazer, seus neurônios nem vão procurar uma alternativa. E é por isso que muitas vezes a gente olha para situações que a gente vive e a gente não vai em busca de encontrar soluções. Porque a gente acha que não tem solução. E quando a gente deixa de olhar para nós mesmos, quando a gente deixa de investir no nosso desenvolvimento, quando a gente deixa de acreditar no potencial que existe dentro de nós, quando a gente começa a entregar apenas migalha para nós mesmos, migalha de tempo, migalha de atenção, migalha de autocuidado, migalha de conteúdo, migalha de espiritualidade. Tem gente que vive a vida inteira em função de migalhas. Aí a gente vai para o campo dos relacionamentos e a gente se permite viver em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, em que as pessoas batem na gente, em que as pessoas nos humilham, em que as pessoas nos desmerecem, e a gente aceita isso, sofre, vai pro quarto, chora, seca as lágrimas, cala a boca e toca a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é injusto com você. Por que você faz isso com você? Por que você se permite se tratar desse jeito? Por que você faz isso com você? Não é sobre o outro que te trata mal, é sobre você que se permite ser tratado dessa forma. Por que você faz isso com você? Você precisa entender o seu valor. E a valorização não vem do outro, a valorização vem de mim. O respeito não vem do outro, o respeito vem de mim. Porque quando eu me permito ser pisado, humilhado e agredido pelo outro, o problema é que eu não estou me respeitando e eu estou permanecendo nesse contexto em que eu permito estar sob a possibilidade do outro me agredir, do outro me humilhar. Porque eu posso, a pessoa começar de alguma forma a me agredir, me humilhar, me tratar mal, eu tenho o direito de me retirar, eu tenho o direito de me posicionar. Por que continuar junto? Deixando que a pessoa vomite o que tem de pior dentro dela, para que isso entre dentro de mim, eu ainda agarro, eu me lambuzo nesse vômito e trago e falo, essa sou eu, é isso mesmo. Então veja, nos posicionarmos, aceitarmos ou não aceitarmos o descontrole emocional do outro, as piadinhas que nos ferem, que o outro faz, as palavras duras que o outro faz. Você precisa se posicionar, porque quem cala consente. E quando você cala, você está liberando, dando acesso para o outro
fazer o que está fazendo e repetir, e repetir, e repetir, porque você está dando a permissão dele tratar você desse jeito. É como se você estivesse dizendo: pode me tratar assim, tá tudo bem. Tá tudo bem que você me trate assim, desde que você não me abandone. Desde que você continue aqui. Tudo bem que você me trate mal. Porque é você que está se tratando mal. Por isso, novamente, a gente precisa olhar para nós mesmos, encontrar o nosso valor, encontrar o amor próprio, nos valorizarmos. E quanto mais você investe em você, mais recursos você tem para que o outro te trate da maneira como você merece. Para que o outro te trate à sua altura. As pessoas não vão te tratar à sua altura se você não se tratar à sua altura. Então pare de se tratar abaixo da sua altura. Se coloque no seu lugar. Olha para você. Olha para quem você é. Olha para você. E você tem coragem de se permitir se desvalorizar desse jeito? Você tem coragem de se permitir ficar sendo alimentado por migalhas que você entrega para você e que você permite que os outros te deem migalhas e você acha que isso é a coisa mais fabulosa da vida? Olha para você. Você é mulher de migalhas? Você é homem de migalhas? Olha para você. Não se enxerga não, meu bem. Se enxerga. Você está se enxergando, vendo quem você é. Se você é uma pessoa que merece isso, se enxerga. Se enxerga, olha para você e se enxerga. Olha para você e se enxerga. Você está se enxergando? Você precisa se enxergar. Se você não se enxergar, ninguém vai te ver. Como que a gente se posiciona? Vou dar para você 4 passos. 4 passos. Quando a pessoa te trata de uma forma que você não gosta, quando ela te trata de uma forma desrespeitosa, quando ela te trata de uma forma abusiva, agressiva, a gente precisa aprender a brigar da maneira correta. Muitas vezes a gente quer brigar gritando, quebrando as coisas, fazendo barraco, indo pra rua, chamando os vizinhos todos, chamando... Se enxerga. Olha pro seu nível. Olha pro seu nível. Você não precisa abaixar o seu nível. Você não precisa de gritaria, de escândalo, de quebra-quebra, de... Se enxerga. Se coloca no seu lugar. Se coloca no seu lugar. E aí, estando no seu lugar, estando equilibrado emocionalmente e para que a gente esteja estabilizado emocionalmente, muitas vezes a gente vai precisar de um tempo e tá tudo certo. Talvez no momento do conflito não seja o melhor momento de você conversar. E geralmente não é. Porque no momento do conflito, a gente tende a perder o equilíbrio emocional. A gente se desequilibra emocionalmente. Então, se eu for falar nesse momento, se eu for agir nesse momento, possivelmente eu não haja com assertividade. Anota essa palavra, assertividade. Quando você passa a se enxergar, você começa a primar pela assertividade. Porque o que você quer não é uma quebra de braço. O que você quer
É a transformação, é o resultado final. E naquele momento, no momento do conflito, talvez ali o que aconteça é uma quebra de braço, em que todo mundo sai ferido e que não se resolve nada. Então tenha paciência. Tenha paciência. Espere o momento adequado para que você esteja emocionalmente estruturado a ponto de ter assertividade na sua forma de falar. Isso é entrar na briga de forma correta. Você vai para essa briga para conseguir estabelecer, deixar evidente os seus limites, o que você aceita e o que você não aceita. Você vai de forma adequada, assertiva. Então, é no seu tempo, não é só no tempo do outro. Não, mas eu quero conversar agora, porque eu preciso colocar pra fora agora. Você vai ganhar o quê com isso, meu bem? Se acalma, espera o seu momento. E no momento em que você está estabilizado emocionalmente, você chama o bonitinho, a bonitinha para conversar. E aí você vai conversar seguindo 4 passos matadores. 4 passos matadores. Quais são esses 4 passos? Primeiro passo: pare de atacar o outro, porque o problema não é sobre o outro, é sobre você. Primeira coisa, gente, a gente precisa desconstruir. Veja, o que você tem feito até agora não tem gerado resultado. Se você quer resultado, a gente tem que ir por um caminho totalmente diferente. Então a gente tem que começar desconstruindo aquilo que não está construído correto. Quando a gente vai tentar mostrar para o outro que o outro nos feriu, que o outro nos agrediu, a gente já vai falando sobre o outro. Isso não dá resultado. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Então, primeira coisa, você tem que ter claro, tem que ter clareza. Não é sobre o outro, é sobre você. Então, digamos que você vá conversar com, sei lá, vai conversar com seu marido, porque ele fica, frequentemente vocês saem com os amigos, e sempre que vocês estão com os amigos, seu marido faz uma piadinha com a sua comida. E ainda fica comparando a sua comida com a comida da mãe dele, da sogra. Então, veja, digamos que esse seja o ponto. E que você precisa se posicionar sobre isso, porque isso está te ferindo. Você se sente humilhada em relação a isso. Você se sente constrangida na frente dos seus amigos. Como que geralmente a gente vai conversar com o marido sobre isso? Ai, mas de novo você fica falando da minha comida para os outros. Você não tem jeito. Você não vê todo mundo rindo de mim. Por que você tem que fazer isso? E quando você fala sobre o outro, o que acontece? Quando você começa a atacar o outro, quando você começa a, dessa maneira, falar sobre o outro, ele para de te ouvir porque ele entra num mecanismo cerebral de autodefesa. Então ele não está mais nem ouvindo o que você está falando, porque ele está tentando encontrar uma forma de se defender daquilo que você está falando. E você não vai ter resultados desse jeito. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Então não fale sobre o outro, fale sobre você. De que maneira? Meu bem, não é a primeira vez que eu me sinto muito mal nos nossos encontros com os nossos amigos. Veja, você está falando de você. Você está falando das suas emoções. Quando a pessoa ouve dizendo, não estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, a pessoa ela se abre para entender mas o que está acontecendo, por que você está se sentindo mal e o que eu posso fazer para que você passe a se sentir bem. Olha a transformação, a maneira como você introduz o assunto.
Olha a diferença. De novo você fica falando mal de mim na frente dos nossos amigos. Por que que você quer tanto me humilhar na frente dos nossos amigos? Você está acusando. A pessoa se fecha e entra no modo de autodefesa. Outra coisa é você dizer: novamente, eu me senti muito mal quando a gente estava com os nossos amigos. Me senti muito constrangida. Me senti muito inquieta, queria muito sair daquele lugar. Não estava me sentindo bem, estava me sentindo muito mal, pesada. Percebe a diferença? Gente, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Conseguem perceber essa diferença? Me digam aí, me respondam se vocês estão acompanhando. Me deem um feedback aí para eu saber se vocês conseguem perceber essa diferença da maneira como a gente começa a introduzir essa conversa. Tá fazendo sentido para vocês isso? Tá fazendo sentido? Ok. Beleza. Ok. Então veja, você começa falando sobre você. Primeiro passo, você vai dizer como você está se sentindo. Estou me sentindo... mais uma vez nesse encontro com os nossos amigos, eu me senti muito mal, me senti pesada, me senti até humilhada. Não vi a hora de ir embora, porque estava muito desconfortável para mim ali. Você começa falando sobre você. Quando você fala tudo isso sobre as suas emoções, o nome disso é inteligência emocional. Inteligência emocional. Quando você fala sobre as suas emoções, a pessoa que está ouvindo, ela já fica assim, mas o que aconteceu para você estar se sentindo desse jeito? O que aconteceu? Eu não percebi nada. Por que você ficou desse jeito? Então, primeiro passo, fale como você está se sentindo. Segundo passo, então, todas as vezes que eu percebo, tô falando de mim, todas as vezes que eu percebo que eu sou exposta na frente das pessoas, como por exemplo, quando você fala da minha comida e compara com a comida da sua mãe, eu me sinto, novamente falando de mim, eu me sinto muito humilhada, eu me sinto tão envergonhada. Então, eu expus o motivo. Não fiquei falando, dando volta em Jericó. Fala claramente. Terceiro passo. Então, veja, falei. Quando você expôs, né, que a minha comida que estava sem sal, ou estava salgada, ou estava queimada, e comparou com a sua mãe, eu me senti muito envergonhada. Terceiro passo, eu queria muito te fazer um pedido, que é o seguinte: não fala mais sobre isso com os nossos amigos. Não me exponha na frente deles, porque eu me sinto muito desconfortável. Quarto passo, pode ser desse jeito, meu bem? 4 passos. Gente, quanto tempo durou isso? Menos de 2 minutos. E você consegue chegar no coração da pessoa, tocar o coração dela e ganhar o engajamento dela para sua causa. Sem brigar, sem gritaria, sem quebra-quebra, sem envolver os vizinhos, papagaio, de forma elegante, com inteligência emocional. Você fala e a pessoa ouve. Porque primeiro você abriu os canais de comunicação, chegou até o emocional da pessoa, até o coração dela. E então ela já está ali, o que aconteceu e como eu posso te ajudar a não se sentir desse jeito? Então você dá todas essas respostas. Olha a diferença.
Para isso, você precisa treinar. Esses 4 passos, gente, esses 4 passos transformam relacionamentos, transformam casamentos. Esses 4 passos, eles mudam a vida das pessoas. Aí alguém colocou aqui, com a minha mãe, já fala logo que estou me vitimizando. Já tentei essa estratégia. Veja só, a gente tem algumas alternativas. A alternativa mais assertiva que a gente tem é do diálogo. É de expor como nós nos sentimos, é de expor como a gente gostaria de ser tratado. Mas se a pessoa que está ao nosso redor, ela não entende, isso dificilmente acontece. Mas se a pessoa ela continua, veja, se você pede um compromisso dela e ela não corresponde, você pode dizer para ela, você pode perguntar para ela como ela se sentiria se ela estivesse no seu lugar. Segundo ponto, a pessoa só sabe o tamanho da dor quem está sentindo a dor. Então, quando a pessoa diz, você tá com frescura, você tá com mimimi, isso é um mecanismo de defesa da pessoa. E você pode dizer para ela, esse seu comportamento, essa falta de respeito aos meus sentimentos, só me fazem me afastar de você. O que eu quero é que a gente esteja mais próximo. Mas eu estou me ferindo, estou me sentindo ferida quando eu estou muito próxima de você. Nessas situações, cuidado com a generalização. Muitas vezes a gente generaliza, não toda vez. Nessa situação, você me afastou de você e eu queria estar mais próxima. Quando você age dessa forma, quando você fala que eu estou me vitimizando, quando você fala que eu estou com mimimi, você está invalidando os meus sentimentos. Eu sei o que eu estou sentindo e esse comportamento, se não te machuca, me machuca. E isso é o suficiente. Então eu quero que você saiba que não é vitimização, que é ferida. Você me fere com esse comportamento. E sai e deixa a pessoa pensar. Sai e deixa a pessoa pensar. O problema é que muitas vezes a pessoa fala, isso daí é frescura sua. E você se cala e acabou aí a conversa. E você precisa falar o que você está sentindo. Não é frescura, não. Isso que eu te falei é extremamente verdadeiro e a expressão do quanto isso tem me ferido. E eu gostaria que você respeitasse os meus sentimentos e parasse com esse comportamento, porque ele está me ferindo. Se esse comportamento continua se repetindo, se afasta. Estamos numa roda de amigos e lá ele começa a me ridicularizar. O que te impede de pegar a sua bolsa, de se despedir de forma elegante, sorrindo dos seus amigos, e dizer, gente, foi muito bom rever vocês, estava com muita saudade, a noite foi maravilhosa, mas está no meu horário de ir. Boa noite. Chama um Uber e vai embora. Que te impede? Por que você tem que ficar lá na rodinha do povo rindo da sua cara? Então a gente precisa aprender a se posicionar de forma
serena e mostrar para o outro o quanto isso está nos ferindo. Quem cala, consente. Não se cale da maneira correta, da maneira eficaz, de forma assertiva, mas você precisa se posicionar. E quantas vezes a pessoa repetir esse comportamento, tantas vezes você vai se posicionar e dizer: eu não aceito esse tipo de tratamento. Se você me tratar desse jeito, eu vou precisar me afastar, porque isso está me ferindo. E se afaste. E se afaste. E diga para a pessoa: se você quiser ter a minha companhia perto de você, eu não vou aceitar mais esse tipo de situação. Eu não aceito que você fale disso, porque isso me fere. Então, se você quer ter a minha companhia junto com você, você já entende que esse tipo de situação não vai poder continuar acontecendo. E aí a gente precisa colocar e mostrar para o outro o quanto ele está nos ferindo. Gente, pode ser que não aconteça da primeira, da segunda vez, mas você precisa continuar mostrando para a pessoa que a mudança aconteceu em você. E sabe, quando a gente muda, quando a gente começa a se posicionar, quando a gente começa a estabelecer limites, quando a gente começa a se afastar daquilo que está nos fazendo mal, as pessoas começam a perceber a nossa mudança, e a nossa mudança vai gerando a mudança no comportamento do outro. Não espere que o outro mude por ele mesmo, muda você. E quando você muda, o outro vai começar a perceber que você não aceita mais o que antes você aceitava. Que você não age mais impulsivamente, descontroladamente, loucamente como você se comportava no passado. E a sua mudança vai gerando mudança no outro. A sua transformação vai mostrando e vai puxando a transformação do outro. Porque as pessoas vão percebendo que você não é mais a mesma pessoa do passado. E elas vão precisando se adaptar à sua mudança para que elas possam continuar tendo o privilégio de ter a sua companhia. É sobre isso. Enquanto você não entender que é um privilégio ter a sua presença, que a sua companhia é um privilégio, você vai só olhar para as desculpas. Mas quando você começa a se posicionar, começa a falar, mostrar o quanto isso te fere, muitas vezes se retirar do lugar. Olha, já que você insiste em me tratar dessa maneira, então eu preciso ir porque eu não estou confortável com essa situação. Então, pega a sua bolsa, sobe no seu salto, chama um Uber ou pega o seu carro, sua moto, seu ônibus, seu avião, sei lá o que for, e vá para um espaço que você se sinta confortável. Porque você precisa continuar no lugar onde você está sendo maltratada, onde você está sendo humilhada. Se você continua nesse lugar, você está dizendo: pode me tratar desse jeito. Não são os incomodados que precisam se retirar? Então, te gerou incômodo, se retire. E deixe claro: gente, estou precisando ir porque não estou confortável com essa conversa. Não estou confortável com essa situação. Deu o meu horário, eu estou indo então. Quero te desafiar a tentar. Quero te desafiar a começar a investir mais em você. A olhar para você. A validar as suas emoções, a observar as suas emoções, ver o que está te incomodando, que tipo de situação te fere. E pare de usar essa estratégia de ir para o quarto chorar, se calar e não fazer nada. Isso não traz resultado, nunca trouxe e nunca vai trazer. Se você quer mudanças, você precisa começar a mudar. Invista em você. Invista em você. Cuidado com quem você está seguindo. Traga para você conteúdos diferentes. Olhe para você. Quanto mais você olhar para você, mais você começa a se fortalecer, a se valorizar
e aprender a se posicionar. Gente, ficamos por aqui. Espero que tenha valido a pena a surra dessa noite. Mas foi com amor, foi com carinho. Muito bom ter vocês aqui. Na próxima semana a gente vai estar aqui novamente às 8 horas e é claro que eu vou estar esperando você. A live vai ficar salva, sim, vou deixar salva. E eu quero te pedir para que você faça uma fotinha, coloca lá nos seus stories, coloca uma frasezinha, o que foi mais relevante para você, o que mexeu com o seu coração. Coloca lá, me marca, não esquece de me marcar, @o_l_da_dancini e envia essa live para os seus amigos, suas amigas, que pode gerar transformação na vida deles. Posso contar com vocês? Fotinha, vamos lá fazer uma fotinha? Ok. Um beijo, um beijo, um beijo no coração, muita transformação e não esquece, se enxerga, se enxerga. Beijo!